O Jornal do Meio-Dia está de volta e a entidade que representa os pacientes oncológicos aqui em Cuiabá está denunciando a falta de políticas públicas capazes de atender o usuário que está lá na ponta, ou seja, os próprios doentes. Conforme a entidade, tem sido cada vez mais difícil conseguir laudos precisos, já que há uma demora excessiva na conclusão das biópsias e, consequentemente, no início dos tratamentos. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia a presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, Janaína Santana. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, né? É sempre uma honra poder levantar a bandeira do paciente oncológico e com certeza trazer benefícios a eles, porque o câncer não espera. Agora, nessa informação aqui da demora das biópsias, aí o paciente não consegue fazer a consulta, iniciar o tratamento, e aí, não tem gente perdendo a vida por causa disso? Sim, as biópsias, elas são um grande problema, né? Elas são um grande impasse para o paciente oncológico hoje. Atualmente, a prefeitura não tem contrato de biópsias de pulmão, não tem contrato de biópsias de rim e nem de fígado e nem de tireoide. Então, o que acontece? Os pacientes... E a equipe a senhora falou, Prefeitura de Cuiabá. Sim. E a equipe de intervenção diz o quê? Então, não existe contratos, tá? Não existem. Os pacientes, em abril foi lançado um edital, né, dos valores que serão contratados pelo MT, né? Só que o que acontece? O valor, ele é ínfimo perto do real valor das biópsias. Os valores das biópsias, eles são altos e o mais triste é que o paciente sem biópsia, ele não consegue entrar no sistema, né? Pela Câmara Setorial, que eu também sou presidente na Assembleia Legislativa dos Pacientes Oncológicos, a gente tem lutado para que o CISREG coloque os CID-Cs como preferência. Os CID-C são pacientes oncológicos, porque Sim. Hoje um paciente CID-C, ele não compete, ele compete com um paciente de outros CIDs. E o câncer é uma doença grave, né? Então, nós temos a última reunião da Câmara Setorial, a gente fez um fluxo, a gente está trabalhando no novo fluxo, porque existem alguns tumores, o de pulmão, por exemplo, que dependendo do exame, ele pode ser detectado e não precisaria da biópsia, porque a biópsia é um problema. Uma biópsia de pulmão hoje, ela custa R$ 4.400 no particular. E o paciente, ele não tem condições, e sem a biópsia ele não consegue se tratar. E aí, quando ele consegue chegar no sistema, a doença já é metastática. Janaína, e diante dessas informações, né? A APOC tem feito um balanço, juntamente com a Câmara Setorial, de quantas pessoas estão aguardando aqui no município de Cuiabá por essas biópsias e qual será o futuro disso, porque nós sabemos que sem biópsia é impossível iniciar tratamento e quanto mais a demora, a chance de perder a vida é muito maior, né, para essa doença. Sim, com certeza. Assim, ontem foi me passada uma lista, né? Existem 809 pacientes, em média, esperando biópsias de próstata, que também não tem contrato no SUS. Então, o paciente, ele tem duas alternativas. Ou ele paga, ou ele espera. No mínimo R$ 2.000? No mínimo R$ 2.300, dependendo de quantos blocos vai ser lido na biópsia, porque a leitura é cobrada à parte. E o que tem sido feito? A Assembleia Legislativa, de que forma isso Sim, tem sido encabeçado? através da Câmara Setorial, né, a gente tem tentado rever essas políticas públicas, porque a gente sempre fala que o paciente que ele encontra a POC, ele tem sorte, porque nós temos pago biópsias de próstata, biópsias de pulmão e iodoide, ele não tem como se tratar, ele tem que pagar. E uma iodoterapia custa em média de R$ 2.300 a R$ 5.400. Então, tudo na oncologia é muito caro, mas a gente está falando de SUS. Então, no meu ver, como paciente oncológica que sou, e como presidente de uma associação que representa essa classe, o que eu posso dizer é o seguinte: o erro não está em cima, o erro está na ponta, porque a informação faz a diferença para o paciente, porque ele tem que saber que é na saúde básica que o tratamento dele faz diferença, porque quando ele descobre o câncer no início, ele procura um médico, ele tem um acesso ao postinho e ele consegue seguir esse fluxo,
o câncer dele tem muitas chances de cura, mas os pacientes que têm chego até a POC, eles já são metastáticos, muitas vezes. Se essa situação ela é tão grave aqui em Cuiabá, imagina então como não deve ser no interior do estado. Você falou agora há pouco aí que representa os pacientes oncológicos nessa Câmara Setorial da Assembleia Legislativa. Sim. E os deputados estaduais? Eles não fazem nada? Tudo bem, você falou, olha, a Prefeitura de Cuiabá não tem esse tipo de contrato, mas os deputados estaduais, eles não cobram o governo por quê? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, infelizmente tem que existir uma via de mão dupla, né? Eles querem contratar os serviços com valor muito irrisório. Quem vai contratar uma biópsia? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem ideia de valor, para a gente poder falar. Por exemplo, uma biópsia de faringe na tabela é R$ 57,00, a gente já chegou de pagar biópsia de faringe R$ 2.300. Como que o serviço vai querer prestar esse serviço? Então, a tabela do SUS, ela tem que ser atualizada, porque não tem quem quer contratar. Ninguém quer fazer contrato. A iodoterapia, o PET-CT, um PET-CT custa R$ 4.500. Só tem o IMN que faz. Então, como que o prestador até tenta ajudar, mas fica difícil. Então, o erro não está em cima, está na ponta. A gente tem que lutar pelas políticas públicas para que elas mudem e tenham um olhar para o paciente oncológico. Esses dias teve a 10ª Conferência de Saúde Estadual, tinha uma proposta para o paciente oncológico. Os pacientes estão em sofrimento. Então, assim, o que eu posso dizer... E de quem é a culpa disso? Do sofrimento dos pacientes? Não. Só tinha uma proposta para os pacientes oncológicos. As propostas foram feitas pela SES. SES é a Secretaria do Estadual de Saúde. Então, assim... A secretaria que a senhora falou que quer contratar as biópsias por um valor bem abaixo do que o mercado pratica. Aí, em alguns casos, eles pagam 2, 3 tabelas, né? Mas o prestador, ele não quer, porque demora para pagar, entendeu? O valor é muito pequeno. Então, quem que quer contratar? Ninguém quer contratar. E os pacientes ficam aí quem fica? sem amparo. E o mais triste é que nós lançamos, a gente fez na proposta na Câmara Setorial, um novo fluxo para o paciente oncológico, né? Porque o que acontece? O paciente do SUS, o paciente de baixa renda, o paciente que de fato precisa do SUS, eu não sou paciente do SUS, mas o paciente do SUS, ele não tem informação. A gente sempre fala que o óbvio tem que ser dito. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem que, todo ano, por exemplo, ir no ginecologista. Ela não sabe, ela está ali na ponta, ela é usuária. Aí eles fazem leis que são maravilhosas no papel, mas que de fato não funcionam para o usuário. Porque ele nem sabe que tem essa lei. Aí a gente tem 2 regulações, no estado e no município. Se você for regulado no estado, você não pode ir para o município. Então, quer dizer, o paciente ele não quer saber quem é estado e quem é município, ele quer saber que ele precisa tratar. Com certeza. Hoje, o fluxo do paciente oncológico no particular, ele demora em média uns 30 dias para ele ter o diagnóstico, conseguir fazer os exames, conseguir fazer uma cirurgia e começar a quimioterapia. No SUS, ele demora pelo menos 60 dias para conseguir uma consulta. Então, nós estamos perdendo a batalha, alguns pela doença, mas muitos pela desassistência. E isso é muito triste, porque são vidas. Presidente, é mais ou menos como disse o desembargador Orlando Perry quando falou sobre a intervenção em Cuiabá, né? As pessoas acabam morrendo como baratas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E em